Queridos amigos, saudação a todos e bem-vindos ao canal. Bem, no vídeo que se passou, estive a falar sobre a verdade universal que só é acessada com a intuição e venho complementar esse tema e lembrar que essa intuição não se abre de uma forma sem trabalho, sem nós procurarmos instrução. A intuição só se abre após procurarmos instrução sobre o que é o campo espiritual. E este campo espiritual foi definido no decorrer dos vídeos do canal, quando desde o início coloquei a estrutura humana como corpo, mente e alma. Então, sempre disse que o ser humano, tendo essa tríplice estrutura, parou e estacionou no campo mental. E, tendo parado e estacionado no campo mental, é lógico que não consegue compreender o que é a união com o Logos, a união com o Tal, a união com o Sagrado Espírito, com a totalidade. Então, complemente-se que, para que a intuição venha à tona, é preciso que nós compreendamos as categorias lógicas da singularidade, da particularidade e da universalidade, pois algumas coisas são singulares, ocorrem a uma pessoa só, algumas são particulares, ocorrem a um indivíduo ou a um grupo, e alguns fenômenos são universais, ou seja, ocorrem a todos. Então, mesmo a compreensão das categorias lógicas, que foram definidas já por Aristóteles no século III a.C., é uma necessidade para que nós avancemos na compreensão do que é universal, no que excede e transpõe ao eu particular, pois nós temos uma cultura, principalmente no Ocidente, que preconiza que o indivíduo particular e singular, o chamado eu, a identidade individual, é tudo o que acontece a uma pessoa. E isso é um saber muito reduzido e resumido, como tenho colocado no canal, a redução humana ao conceito do egoísmo individual, pois o ser humano, todos já deviam saber, e acredito que alguns ainda se lembram, o ser humano é um lugar onde ocorre o universo. O ser humano é um lugar onde ocorre o todo, onde ocorre o universal. E para que nós sintamos e que nós deixemos que ocorra em nós o universal, nós temos de nos abrir, nós temos de estudar e nós temos de
adquirir a capacidade de transcendermos o pequeno eu, no qual acreditamos e no qual fixamos a nossa identidade. Então, a intuição, sim, é o meio para que nós acessemos esse universal, mas não de uma forma mágica e direta, sem a instrução. E essa instrução pode ser encontrada em cada um dos vídeos do canal. Acredito que tenha uma pequena porção dessa instrução quando vim até aqui narrando sobre o altruísmo, que é o contrário do egoísmo, e vim falando sobre a rebelião que os indivíduos fizeram contra o universal e deixaram assim de ser abrigo desse universal, e negando-se a espelhar o grande todo, passaram a exercer os seus egoísmos, ou seja, o que é particular e individual, fechado e unitário, sendo que o universal é o que é aberto, o que é extenso, o que leva à visão geral e não à visão unilateral. Então, isso é uma ciência histórica, e por isso também tenho dito que quando os iluminados acessam essa ciência, acessam uma faixa de consciência ou de compreensão que é comum a quem a acessa, e acessando essa faixa cessam todas as diferenças individuais, pois nós viemos do todo e vamos para o todo. No meio ao egoísmo, no decorrer da vida humana, ao egoísmo, a separação, a esse falso senso de identidade. Mas nós viemos do todo inocentes e amplos, e fomos reduzidos a esses adultos limitados, que em maioria são. E com o estudo e a volta à abertura e à abrangência, nós somos capazes de voltar para o todo. E por isso disse o Cristo que tínhamos de nos tornar como que crianças novamente, ou seja, recuperar a abertura consciencial dessa redução que nos foi imposta pelo sistema individualizatório, pelo sistema individuatório, enfim, pelo senso de identidade unitária que nós absorvemos e acreditamos. E assim nós calcificamos essa noção de identidade pessoal, que os sábios descobrem que é uma ilusão da mente, quando a mente se detém em pensamentos ali aglomerados, formando esse conceito de eu, e deixa de acessar a alma, que é o terceiro nível, que chamei muitas vezes de o verdadeiro nível superior. E ainda designei como secundaristas os indivíduos meramente mentais, ou seja, aqueles que estão ainda no processo que há
entre as crianças e os velhos sábios, adultos reduzidos a um falso conceito de eu, um eu que não se mantém, um eu que visita a impermanência e, assim, quer queira ou quer não queira, volta ao grande todo, consciente ou inconsciente. Mas essa é a dinâmica da passagem da vida na forma humana. Que todos estejam em grande paz, participem desse canal para que possamos aumentar essa força consciencial, essa força que há após a passagem redutora da vida humana num falso conceito de eu individual, quando podemos novamente abranger e nos alargar ao todo universal através de instrução, através de acolhimento dessa instrução e, com isso, a intuição que nos liga ao grande todo se abre novamente e nós somos capazes de superar o falso conceito de eu individual e separado. E isso é superar o egoísmo. Essa é a nobre missão humana, uma missão que poucos têm percebido e muitos têm se dedicado a juntar matéria e esquecem de fazer a volta ao grande todo de forma consciente e de forma amorosa e pacífica, de forma a retribuir ao grande todo a vida que recebemos. Não devemos permanecer fechados, devemos buscar instrução e companhia de quem já fez essa passagem para a sabedoria, que é altruísmo, abertura ao saber universal, sendo que as crianças estão numa ponta e os velhos sábios estão na mesma ponta do outro lado, pois o saber universal é de onde viemos e é para onde vamos, se é que nós nos abrimos à sabedoria e deixamos de ser egos fechados. Que todos estejam em grande paz, que aguardo a participação vossa no canal, com perguntas, complementos, se quiserem colocar críticas, aguardo vossa participação para que possamos seguir nesse objetivo de atingir a consciência universal, que só se dá pela abertura da intuição de sabedoria, e não por raciocínios dos humanos limitados na fase de afunilamento da consciência que há entre a infância e a velhice sábia, quando ela se torna sábia. Até a próxima oportunidade, assim que Deus nos permitir.